Vamos falar o que ninguém está falando sobre a demissão de Martin Dubay, o lutador peso pesado e ranqueado que recentemente ganhou de Marcos Buchecha em sua estreia no UFC Abu Dhabi e acabou frustrando muito de nós brasileiros. A conta chegou e alguém vai ter que pagar ela. Lembra aquela ação judicial que diversos lutadores entraram contra o UFC e acabaram conseguindo um acordo de 375 milhões de dólares, que dá quase 2 bilhões de reais? Então, quem que você acha que vai pagar essa conta? Fique até o final do vídeo, eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto, falar o que ninguém está falando e muita gente nem está vendo sobre essa demissão do Martin Dubay. No final do vídeo eu vou querer saber a sua opinião também. Neste canal eu comento notícias atuais do mundo da porrada. Se você gosta de porrada, esse é o canal, meu irmão. Então já deixa seu like, se inscreve no canal. Não custa nada, é só você apertar um botãozinho. Desta forma você se mantém informado e você me ajuda a crescer e ganhar relevância dentro do YouTube. Eu conto com o teu apoio, hein? Quem gosta de porrada, apoia quem gosta de porrada. Bora pro vídeo. Hey! Então, Martin Dubay aqui foi demitido do UFC. E a galera do mundo da luta, os sites de notícias, os influenciadores, os youtubers estão, caraca, como é que, o porquê que mandaram o Martin Dubay embora, sendo que ele estava bem dentro do UFC. O cara tem, a carreira do cara é de 16 vitórias, apenas 2 derrotas. Somente dentro do UFC, o cara ganhou 7 lutas dentro do UFC e perdeu apenas uma. Vinha de uma sequência de 3 vitórias. O que aconteceu com o UFC para mandar ele embora? Existem várias teorias e eu vou dar minha teoria aqui. Mas a teoria geral que a galera tá falando é que, porque Martin Dubay não tava performando tão bem assim, as vitórias dele eram meio lenta, porque ele cansa demais, porque teve decisão dividida. Então alguns até chegam próximo a falar, Martin Dubay não traz o retorno que o UFC esperava. E a realidade é essa. A realidade é que o UFC é uma empresa e ele contrata um lutador, investe, gasta, com a esperança que esse lutador traga mais dinheiro do que custe dinheiro. Isso é óbvio, isso qualquer empresa funciona desta forma. O UFC também funciona dessa forma. Agora, qual a correlação dessa situação com a ação judicial que o UFC, que vários lutadores entraram contra o UFC? Bom, o ponto é claro, mas só para deixar ilustrado aqui, nos últimos dias, por exemplo, nesse mês a gente teve várias demissões dentro do UFC. Vários brasileiros, demissões de veteranos. Aqui tem uma lista aqui, ó. Viviane Araújo, Matt Brown, entre outros lutadores aqui que foram demitidos do UFC. O Felipe dos Santos, Jordan Vucenic, o Angelusa, Travis Gilles, vários lutadores aqui. Isso aqui em julho, tá? Duplo de brasileiro demitido, isso aqui em abril. A gente tem vários, assim, ó, de julho pra cá, sempre foi normal o UFC demitir lutadores, tá? Mas do ano passado pra cá, não é o primeiro lutador ranqueado do UFC que o UFC manda embora, tá? Já teve peso mosca aí no top 10. O Martin Dubay tava em 12º no ranking dos pesos pesados, e o ranking dos pesos pesados ele já é raso, já tem poucos lutadores. Por que o UFC ia mandar ele embora? Cara, a realidade é o seguinte: a conta vai chegar e isso vai prejudicar muitos atletas, tá? Lembra que o UFC teve que desembolsar 375 milhões de dólares, que dão 2 bilhões de dólares, por causa da ação judicial de vários lutadores entraram contra o UFC? Os lutadores que entraram antes de 2017 no UFC tiveram essa ação aí e tal, e ganharam, e 97% assinaram a petição para repartir essa grana e não sei o quê. Cara, essa grana vai ter que sair de algum lugar. O UFC lá atrás, ele fez um cálculo. Quantos esses lutadores vão me custar? X, quanto eles vão me trazer de retorno? Não sei, vamos ver, porque é sempre uma incógnita. A atividade no mercado ela é sempre um risco. Eu vou investir aqui na esperança de ter retorno, às vezes não tem. Então, lá atrás o UFC fez um cálculo contábil. Anos depois, esses lutadores se rebelaram, acharam que foi injusto o que eles receberam, entraram com uma ação, acabaram conseguindo um baita de um acordo bom para eles, e de repente aquele cálculo contábil que o UFC fez lá atrás já não é a mesma coisa. Porra, lá atrás eu fiz que eu ia gastar X, mas na realidade agora eu tô gastando 2, 3X com esses lutadores. E se for botar na ponta do lápis agora, se de todos os lutadores que eu tinha contratado lá, eu tinha lucrado com 80% deles, agora eu lucrei com 40%, 30% deles. Eu não sei os números exatos, mas é só para ilustrar que esse cálculo mudou. O UFC teve um gasto maior que ele não esperava com os lutadores atrás. E esse cálculo agora, como qualquer empresa, como qualquer pessoa que use o cérebro, ele vai ter que fazer daqui para frente. Será que esses lutadores que hoje eu tô gastando X, amanhã eu não vou ter que gastar 2X, 3X, não vão entrar com ação? Então os custos para você contratar novos lutadores agora e para você manter novos lutadores, ou lutadores atuais, ele é mais caro, ele aumentou pro UFC.
É o que eu falei. Essa é uma ação que ela prejudica a maioria dos lutadores do UFC. A maioria dos lutadores de MMA que um dia sonham em entrar no UFC. Porque agora vai ter uma barreira maior para entrar pro UFC, porque o UFC sabe que os custos agora para contratação de alguém são muito maiores. E não por causa de uma razão contratual ou voluntária. Em razão de ações judiciais que podem desencadear contra eles e ter que acabar gastando mais. Então, vários lutadores vão ser prejudicados. Essa não vai ser a primeira demissão. Já não é a primeira demissão de um ranqueado. Não é a primeira dos últimos tempos, tá? Não é. E não vai ser a última. O UFC vai pensar 1000 vezes de ficar mantendo o lutador lá dentro do UFC. Vai pensar 1000 vezes. Tá? Vai pensar 1000 vezes na hora de contratar. Por isso que você tá vendo mais demissões em massas no UFC nos últimos tempos. Não que nunca tenha sido normal demissões dentro do UFC. Sempre foi normal. Sempre foi normal, porque sempre foi uma empresa, sempre teve que lucrar. Porque a conta é óbvia. Eles querem gastar com o lutador, mas querem que ele traga mais retornos. E agora o gasto tá maior. Então, aí tá vendo o resultado. Aí a gente tá vendo quem que vai pagar essa conta. Tá? Porque tava todo mundo, não, porque o UFC é bilionário. Nós vamos tirar dinheiro de bilionário. Cara, não é bem assim. Bilionário nunca sai perdendo disso aqui, meu irmão. Você acha que essa conta de 375 milhões de dólares vai ser paga do bolso do Dana White? Você acha mesmo? Não vai, cara. Sempre a corda vai estourar pro lado mais fraco. E eles vão ter que fazer cortes dentro do UFC. Presta atenção. Os próprios contratados do UFC agora, eles estão contratando prospecto? Estão. Mas eles sempre estão buscando contratar lutadores já hypados. Já para não ter esse problema. Se antes o UFC contratava muitos lutadores Zé Ninguém, vou contratar esse Zé Ninguém aqui, vou investir nele, porque vai que ele vira. Se ele virar, ele pode trazer retorno. Era sempre um risco. Tinha lutador que ia virar, tinha lutador que não ia virar. Mas ele estava assumindo os riscos porque ele tinha aquele cálculo contábil. Eu vou gastar X, tá? Se eu contratar 10 lutadores aqui gastando X, alguns podem virar, esses alguns que podem virar paga a conta dos outros, etc. Agora esse X que ele vai ter de custo é maior por causa dessa ação, como eu já falei em vídeos passados. Então quando a galera culpa o Renato Moicano por não pensar na classe, o Renato Moicano não pensa na classe porque isso é melhor pra classe. Não é melhor pra classe. As únicas pessoas que ganharam vantagem naquela ação judicial, naquele acordo, foram os lutadores que entraram antes de 2017 e não honraram com os contratos que eles tinham assinado no passado. Esses lutadores saíram ganhando. Agora os próximos lutadores agora vão pagar. Tá? Vai ser mais difícil você ficar dentro do UFC, vai ser maior o risco do UFC manter lutadores lá dentro. E sempre na contratação agora o UFC vai pensar 1000 vezes antes de contratar qualquer atleta. Tá? Então não é só o desempenho. Óbvio que o desempenho faz parte disso, tá? Óbvio, os lutadores que não tiver bom desempenho, óbvio que o UFC vai chutar. Mas às vezes a gente vai começar a ser mais normal lutadores com bom desempenho sendo mandados embora. Porque às vezes o cara tem um bom desempenho, mas não vende tanta luta assim. E o UFC é lucro, tá ligado? É como qualquer empresa. Eles querem lucro. E isso é normal porque é assim que funciona a vida. Tá? Se eles não tiverem lucro, eles vão à falência. Se eles forem à falência, acaba e ninguém mais é contratado. Então, prepare-se. Porque depois dessas ações judiciais, e tem mais ações judiciais ainda contra o UFC, depois dessas ações judiciais, a gente corre um risco muito grande do UFC acabar, tá? E se hoje o sonho dos atletas, muitos eram ir pro UFC, imagine sem o UFC. Então, né, se tá ruim com o UFC, pode ficar pior sem. Então, ou ele pode acabar, ou ele pode ficar muito nichado e muito difícil de entrar, e ser só uma patotinha ali, uma panelinha, e vai ser difícil algum evento bater o UFC de vez agora, porque se pro UFC manter contratos caros, já vai ser difícil. Imagina para evento pequeno que não tem bala na agulha igual o UFC, principalmente quando você tem várias decisões judiciais, e lá nos Estados Unidos é como se fosse lei, obrigando você a ter um custo maior na contratação de lutadores. Então isso vai prejudicar muita gente, infelizmente. Tá? Infelizmente. Essa é a minha visão sobre esta demissão. O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo, mesmo se você não concordar comigo, comenta. Eu não sou dono da verdade, essa aqui é a minha opinião, vendo de fora, tá? Eu acho que essa é uma consequência que ninguém vê, né? Tem o que se vê e o que não se vê dentro de uma ação coercitiva. O que se vê nossa, os lutadores sendo ganhando. O que não se vê é da onde que vai sair esse dinheiro que os lutadores estão ganhando, né? Os lutadores atrás que entraram com essa ação judicial. Deixe seu comentário aí, se chegou até aqui, deixe seu like também, se inscreve no canal. Não custa nada, meu irmão, não custa nada. Deixa de ser um goiabão, faz isso aí, porra. Aí você me ajuda, você também se ajuda, que vai receber mais vídeos de lutas aí no seu feed, beleza? Eu conto com o teu apoio. Até o próximo vídeo.